Hoje é dia 4 de outubro e um dia muito importante, um dia que nós comemoramos um santo que é muito venerado, muito amado, respeitado e seguido não só por milhares, mas por milhões de pessoas. Por isso, este momento se faz tão importante e eu quero colocar e deixar alguns pontos que vão nos ajudar a conhecer melhor São Francisco de Assis. E em 1182, no dia 26 de setembro, nasceu na cidade italiana de Assis, Francisco Bernardone, o nosso querido e amado São Francisco de Assis. E o seu nome de batismo foi João. Entretanto, o seu pai, Pedro Bernardone, que era um rico comerciante de tecidos francês e por gostar muito da França, ele chamava o menino de Francesco ou Francesinho. E uma coisa que São Francisco deixa claro para nós, ele teve muitos problemas até chegar ao seu discernimento vocacional, o seu direcionamento espiritual. E vejam o que é colocado para nós na história de São Francisco de Assis. Do pai, ele herdou o espírito toscano, da mãe, o ardor romântico dos trovadores provençais, e entre a piedosa índole de um, que era sua mãe, e o caráter rude do outro, que era o seu pai, vai se formando a personalidade de Francisco. E muitos anos depois, numa certa manhã, quando ele estava a caminho para pregar a boa nova nas aldeias, Francisco pôs-se a suspirar, pensando nos seus pais. E ele dizia assim: eu não consigo reconciliá-los. Eu até hoje não consegui reconciliá-los. E um dos irmãos da ordem que caminhava com Francisco perguntou para ele: de quem falas tu, irmão Francisco? E ele diz: de meu pai e de minha mãe. Eles lutam dentro de mim há anos e anos. E eu te digo, meu irmão, esta luta é toda a minha vida. Podem assumir nomes diferentes dentro de mim. De um lado Deus, do outro lado demônio. De um lado o espírito, do outro lado a carne. De um lado o bem, do outro lado o mal. De um lado a luz e de outro lado as trevas, que permanecem sempre meu pai e minha mãe. Meu pai grita: Francisco, ganha dinheiro, ganha muito dinheiro, enriquece e troca o teu ouro por brasões. Só o rico e o nobre são dignos de viver. Não sejas bom, Francisco, que te perdes. Se te quebrarem um dente, quebra em troca um maxilar. Não procures ser amado, mas temido. Não perdoes, bate. E a voz de minha mãe, aterrorizada, diz-me então baixinho, para que meu pai não possa ouvir: Francisco, meu filho, sê bom. Ama os pobres. Francisco ama os humildes e os deserdados. Francisco, meu filho, perdoa a todos aqueles que te ofenderem. E São Francisco dizia: meu pai e minha mãe lutam dentro de mim e eu esforço-me por reconciliá-los, mas eles não se reconciliam, irmão, e com isso, como eu sofro. E naquela época, São Francisco de Assis, ele vivia numa vida de luxo, numa vida de festas, com seus amigos, com seus companheiros. E uma outra passagem que eu quero registrar: correm os dias regularmente, como é de hábito desde o princípio dos séculos, até que certa vez
Estando Francisco sozinho para atender os clientes do seu pai, animado numa das conversas diárias com ricos fregueses, entra na loja um homem pedindo esmola. E dizia este homem: uma esmola por amor de Deus, uma esmola por amor de Deus, uma esmola por amor de Deus. E naquele momento, meus irmãos, Francisco estava muito ocupado com seu trabalho e ele mal prestou atenção naquele mendigo. Mas depois que os clientes foram embora, Francisco, ele voltou a se lembrar daquele pedido, porque aquela voz ressoava dentro do coração dele: uma esmola por amor de Deus, uma esmola por amor de Deus. E Francisco, de repente, no entusiasmo maior, ele sai então à procura e ele anda pelas ruas da cidade, corre daqui, pergunta dali, perguntando a quantas pessoas ele encontra pelo caminho, se acaso teriam visto tal mendigo. E ele somente descansa, meus irmãos, quando, após intensa busca, ele encontra aquele senhorzinho, o mendigo, e aí ele tira tudo do bolso, todo o dinheiro que trazia, e entrega para aquele mendigo. E a partir desse dia, firma-se um propósito na sua vida de nunca deixar de ajudar a quantos o procurarem. E vejam, meus irmãos, este episódio, ele vem a selar, a marcar o primeiro atrito sério de São Francisco de Assis com seu pai, Pedro Bernardone. Ao ver que o filho tinha deixado a loja de tecidos sozinha, sem ninguém para cuidar, e saiu correndo à busca de um mendigo. E Francisco, diante do seu pai furioso, ele calmamente, ele tem apenas a verdade a narrar, o que deixa o velho Pedro ainda muito mais furioso. E este primeiro e grande episódio na vida de Francisco veio a marcar a vida dele para sempre. E avançando um pouco na história de São Francisco, o encontro com Deus. No ano de 1204, uma grande batalha acontece na vida de Francisco. É uma batalha sem ruídos, sem lanças, silenciosa. É uma batalha dentro do coração de Francisco. E é uma guerra espiritual, uma guerra terrível em suas manifestações. Francisco começa a duelar com Deus. Algo de doído e profundo está a se conformar no seu íntimo, no íntimo do seu coração, sem que atine verdadeiramente com o que se passa. Francisco não consegue bloquear uma onda gigantesca que se movimenta em seu peito, indo e voltando, e por vezes rompendo tudo que está à sua volta. Ignora que em seu leito de doente está agonizante Francisco Bernardone, ao tempo em que começa a nascer São Francisco de Assis. Ele estava doente, acamado e numa luta interior, querendo uma resposta. O que Deus queria para a vida dele? E na verdade, ele estava duelando com Deus, numa guerra com Deus. E Francisco, ele começava a perceber a inútil existência que levara até aquele momento. E isso ia aumentando a angústia dele cada vez mais. Mas apesar disso, ao se sentir restabelecido, a saúde totalmente recuperada, ele retoma o antigo ritmo de vida. Os afazeres com a loja do pai, mercado, convívio com os amigos, festas, comemorações, tudo isso vai ocupando de novo os seus dias. Ele volta a ser aquele homem antigo. Entretanto, vejam, uma vez por outra, o descontentamento o assalta, fazendo-o sentir-se alheio a todas aquelas atividades.
e ele vai se questionando e volta àquela luta interior. O que será do meu amanhã? Eu não estou feliz com essa vida que eu estou levando, essas riquezas, todas essas festas, essas coisas que o mundo me oferece. Francisco, ele não estava feliz com nada daquilo. Um novo homem ia nascendo e ressurgindo dentro de Francisco de Assis. E avançando um pouquinho, o ano de 1205, Francisco, ele estava com a cabeça cheia de sonhos e ele deixa Assis para ser armado cavaleiro, com o único propósito de alcançar fama e a glória na cruzada do Oriente. Ele julgava que essa guerra poderia ser o novo caminho, porque ele tanto ansiava. E por essa ocasião ele teve um sonho que o incentivou a ir rumo ao campo de batalha. Nele, alguém o conduzia até um palácio de grande esplendor, onde cada quarto estava repleto de armas, escudos e elmos. Admirado do meio de todos aqueles objetos, pergunta a quem pertencem, ouvindo de uma misteriosa voz a resposta: pertencem a ti e a teus guerreiros. Feliz com esse pressentimento, monta o cavalo na manhã seguinte e marcha esperançoso de grandes conquistas, mas não consegue avançar muito em sua viagem. Vejam os desígnios de Deus, meus irmãos, para a vida de Francisco. Ele adoece ao chegar a Spoleto e já com febre alta deita-se mais cedo. E numa noite de visões delirantes tem a sensação de que a mesma voz que já lhe falara em Assis torna a se manifestar, advertindo-o para que volte à sua cidade natal, pois lá lhe seria dito o que teria de fazer. Mas naquele momento ele se envergonhava só de pensar em voltar a Assis e encarar os seus habitantes, do quais se despedira, prometendo regressar após cobrir-se de glórias e de brasões. E Francisco decide retornar para a casa de seus pais. E ele continua naquela luta interior, naquela batalha com Deus. Ele pressente que outro é o seu caminho, diferente daquele que quisera seguir de guerras e glórias e brasões, deixando-se guiar pela intuição. Ele reintegra-se à vida cotidiana, inaugurando agora uma fase de intensa expectativa, em que aguarda ansiosamente algum sinal que lhe indique com segurança o rumo a seguir. E Francisco, ele não conseguindo naquele momento captar nenhum sinal, ele volta para as baladas, para as festas com seus amigos. E um dia ele estava numa festa com seus amigos. Depois de uma balada, Francisco se separa do grupo e fica sozinho. Sem ser percebido, ele foi se afastando. E ao darem por sua falta, os seus amigos passam a procurá-lo. E, na hora que o encontrou, nos becos escuros da cidade, ao verem o seu semblante pensativo, um dos seus amigos perguntou-lhe em tom de brincadeira: "E aí, Francisco, estás apaixonado por alguma moça? Estás pensando em casamento?" E, de forma inesperada, Francisco responde: "Sim, meu irmão, tens razão. Eu tenciono casar-me, mas com uma mulher mais pura e mais amável do que jamais viste. Seu nome é Dona Pobreza." Veja que coisa linda, meu irmão. Deus já estava vencendo aquela batalha. E a partir de então, Francisco isola-se novamente e passa a ir todos os dias a uma gruta nas cercanias da cidade,
E ele ficava muito tempo, muito tempo lá. Ficava muito tempo se dedicando aos pobres, a quem ele dá esmolas e dirige palavras de carinho, palavras de encorajamento, palavras de afeto. E desde o dia em que aquele pobre passou pela loja do pai de Francisco, Francisco passou a cumprir rigorosamente o que prometera a si mesmo, o de dar esmola a quem quer que fosse, que a pedisse em nome de Deus. Quando nada possuía para dar, Francisco ele se desfazia de alguma peça do seu vestuário ou mesmo das suas sandálias, para que o mendigo não continuasse de mãos vazias. E ele dizia para si mesmo: se és liberal e cortês para com os homens, de quem receberás alguma coisa, ou quando muito alguns favores vãos e passageiros, é justo perante Deus, que te pagará magnificamente, que sejas liberal e cortês para com os pobres. E muitos anos depois, no testamento ditado aos frades, São Francisco de Assis, ele diz, são palavras dele: quando eu estava no mundo, quando eu estava em pecados de orgulho e covardia, parecia-me extremamente amargo dar com os olhos em leprosos. E o mesmo Senhor me conduziu ao meio deles, dos leprosos, e com os mesmos eu usei de misericórdia. Depois, o que antes me parecera amargo, converteu-se para mim em doçura de alma e de corpo. E passado pouco tempo, saí do mundo. E São Francisco de Assis, ele passa a frequentar a igrejinha de São Damião. E ali ele fica à espera de uma resposta para suas perguntas. Ele fica à espera da tarefa que deverá cumprir, de acordo com as palavras que o Senhor lhe havia dito em Espoleto. Até que, no decorrer do ano de 2006, numa das inúmeras vezes em que ele ia àquela velha e semi-destruída igrejinha de São Damião, um dia São Francisco de Assis estava lá e ele ouviu. Ele não sabe se ao certo essa voz vinha da cruz bizantina, diante da qual ele orava, ou se vinha lá do íntimo do seu coração as seguintes palavras: Francisco, Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Restaura a minha casa, Francisco. Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Vai restaurá-la para mim, Francisco. E veja que lindo, meus irmãos, se no dia 26 de setembro de 1182 nasce Francisco Bernardone, neste dia 24 de setembro de 1206, sob o signo do amor e da justiça e da santa pobreza, nasce São Francisco de Assis. Dessa hora em diante, a compaixão pelo Senhor crucificado gravou-se na sua alma, e pode-se pensar piedosamente que os sagrados estigmas foram então profundamente gravados em seu coração, antes de o serem na carne. Não podia, desde esse momento, conter as lágrimas e lamentava em alta voz a paixão de Cristo, que parecia ter sempre diante dos olhos. As estradas ouviam as suas lamentações e, pensando nas chagas de Cristo, ele não queria ser consolado. E ele dizia: choro a paixão do meu Senhor crucificado, pelo qual eu não devia ter vergonha de percorrer o mundo inteiro, chorando sempre e enchendo-o de lamentações pela paixão do meu Senhor. E Francisco de Assis, a partir de então, ele passa a viver nos arredores de Assis,
na igrejinha de São Damião, dedicando-se ao estudo das santas, sagradas e sãs escrituras, como ele mesmo dizia. E a partir de então começa uma nova etapa, ou é a continuidade de uma etapa que já existia na vida dele, aquela entrega a Jesus, aquela entrega da sua vida completamente a Deus. E Francisco, em suas meditações diárias, ele começa a sentir necessidade de propagar a palavra de Cristo. E aquele antigo cavaleiro que contava as trovas de amor ao som do alaúde, inicia o seu apostolado, tendo ainda o amor como tema, revelando com palavras a música velada de todas as coisas. Transborda de dentro dele a alegria da criação, a natureza, e ele precisa comunicar a beleza que sente. E que coisa mais linda! Em 1209, no dia de São Martins, dia 24 de fevereiro, precisamente numa das capelas por ele restauradas, a de Nossa Senhora dos Anjos, na Porciúncula, durante a missa rezada por um monge beneditino, ouve, como se fora pela primeira vez, as palavras do Evangelho que lhe causam profunda impressão. São as seguintes palavras: ide, pois, até as ovelhas tresmalhadas de Israel, e pregai pelos caminhos. Está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, alimpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem vossas bolsas, nem alforjes para a viagem, nem túnicas, nem calçado, nem bordão, pois quem trabalha já ganhou o seu sustento. Quando entrardes em qualquer cidade ou aldeia, informai-vos de quem seja digno de vos hospedar, e com ele ficai, até de novo vos meterdes ao caminho. E ao entrar nessa casa, saudai, dizendo: a paz seja nesta casa. E se aquela casa o merecer, nela entrará a vossa paz. E se o não merecer, para vós retornará a paz. E sucedendo, não vos querer alguém em sua casa, nem ouvir o que dizeis, ao deixar esta casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. São as palavras que se encontram em São Mateus, capítulo 10, versículos de 6 a 14. E Francisco sente nesse momento que sua missão é a de pregar a paz em todos os recantos. E tocado por estas palavras, pelos ensinamentos de Jesus, por esta passagem linda de São Mateus, as palavras do Santo Evangelho e as palavras que brotam diretamente do seu contato íntimo com Deus, passam a ser o instrumento que o acompanha por todas as cidades, por todas as ruas, por todas as vielas em que ele vai pregar. E São Francisco diz: ó Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. E eu encerro este momento com as palavras de São Francisco de Assis. Homens e mulheres, deixai que vos chame irmãos e irmãs, pois Deus é o Pai de todos nós, e Deus é amor, de modo
que obedecei-lhe em amor, pois sua lei e todos os nossos deveres estão contidos em amor. Amai o vosso próximo e amai também os vossos inimigos. Neles amai vossos irmãos, e vossas vidas serão gratas a Deus. Vivei em paz uns com os outros, pois assim estareis em paz convosco mesmos e com Deus. Deixai que a paz comece nas pequenas coisas de vossas próprias vidas, e a paz será levada a todos. Uma grande paz para o mundo inteiro, e o mundo inteiro tornar-se-á a casa do Pai. Nós e todas as coisas vivemos nele e por ele. Tende confiança nele. Não permitais que vossos corações se afinquem ao ouro e à prata e a todas as riquezas corruptíveis do mundo, pois ele é o vosso tesouro incorruptível. Se, portanto, viverdes como o mais pobre dos pobres, todas as riquezas do céu vos serão dadas. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Quem se humilha será exaltado. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o Pai cuidará disso para vós. Caminhai pela estrada do amor e vivei juntos como irmãos e irmãs, pois o seu reino está próximo. A paz seja convosco. Amém. E quando eu comecei essa narração, eu perguntei, São Francisco de Assis, que jeito o Senhor gostaria de ser lembrado? E eis aqui a resposta. São Francisco de Assis, rogai por mim e por todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. São Francisco de Assis, rogai por nós. Eu te convido a compartilhar este momento com os seus irmãos, com os meus irmãos, com os irmãos de São Francisco de Assis. Amém. Graça e paz para todos nós.